Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, pela sua paz. Espírito Santo, obrigado por nos ajudar esta noite, à medida que aprendemos e treinamos na sua palavra, para conhecermos o Senhor melhor, Deus, para entendermos sua pauta do dia melhor. Então, nos ajude a entender este apostólico, essa mudança que estamos fazendo. Deus, te damos toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Nesta transição que estamos fazendo do modelo pastoral da igreja para o modelo apostólico da igreja, isso empodera cada pessoa na igreja. Você se dá conta de que a palavra leigo não existe na Bíblia? O que leigo é? Leigo é a membresia ou... Deixa eu falar dessa forma que eu quero realmente falar. Leigo significa uma outra palavra, uma palavra de código, palavra religiosa para pessoas comuns. Leigo significa isso. Leigo significa que tem algumas pessoas na igreja sem certos direitos e tem outras pessoas na igreja com mais direitos. E esse não é o caso. Essa palavra não existe na Bíblia. O Senhor, da última vez que eu ministrei, o Senhor falou sobre, ele disse, eu te dei o tempo, eu te dei uma voz, eu te dei minha palavra. Antes de eu ter andado aqui essa noite, o Espírito Santo me disse que ele também nos deu a mente dele. Então agora, o que você vai fazer com isso? Veja, não há desculpas para ninguém. Lembre-se agora, vamos eliminar o seguinte. Não existe algo do tipo leigo. Não existe algo do tipo leigo. Efésios 4, Deus nos deu 5 dons ministeriais, no versículo 11, para produzirmos versículo 12. Amadurecer os santos, prepará-los para a obra do ministério, e porque os santos estão amadurecidos e estão fazendo a obra do ministério, é dessa forma que o corpo de Cristo será edificado. O corpo de Cristo não será edificado apenas com os 5 dons ministeriais. Então, isso significa que é necessário haver um nível de maturidade que venha em nós. Ok? Então, eu te dei tempo, eu te dei uma voz, querendo dizer, você pode se comunicar com Deus, Ele nos deu a palavra dEle, nós sabemos o que Ele quer, nós temos uma fundação, nós estamos numa posição melhor do que Adão e Eva estavam, estamos numa posição melhor do que Abraão, estamos numa posição melhor do que Moisés, porque Moisés precisou ir obter a lei, pegar a lei, ele precisou ir pegar a lei. Abraão não tinha isso aqui, ele não tinha a Bíblia canonizada, a palavra de Deus canonizada, ele não tinha o apóstolo Paulo revelando as coisas para ele, para que eles pudessem trabalhar com aquilo. Nós temos uma situação melhor, temos a palavra de Deus, nós temos um lugar, nós temos um lugar de início, de start, e nós temos a mente dele. Abra comigo em Filipenses 2, o capítulo 2. Eu quero que você veja algo aqui. Filipenses capítulo 2 e o versículo 5. Agora, preste atenção no que ele diz. Eu preciso que você veja isso. Eu preciso que você veja isso a partir de um ponto de vista apostólico. Porque quando nós lemos isso,
Isso não será algo que você precisará fazer. É algo que você vai precisar permitir que aconteça. Ele disse, de sorte que haja em vocês a mesma mente. Em outras palavras, isso não é algo que você precisa fazer acontecer. Isso é algo que você precisa permitir que aconteça. Isso não é algo que você precisa colocar esforço no seu própria força para poder obter. Isso é algo que já foi dado a você e você precisa permitir que isso tome o controle de você, ok? Ele disse, de sorte que haja em vocês a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você se dá conta de que isso é o que aconteceu com você? A exatamente mesma coisa aconteceu com você. A sua mãe e o seu pai não decidiram que você estaria aqui. Na verdade, eles nem faziam ideia de que seria você. Foi Deus decidindo. Então, quando você saiu do céu, você saiu do céu com a mesma mentalidade de Cristo. Jesus morreu na cruz para que você possa permitir que essa mente esteja em você. Eu te dei tempo, eu te dei uma voz, eu te dei a minha palavra e eu te dei a minha mente. O que você vai fazer com isso? Veja o versículo 12. Versículos do 6 ao 11 nos mostra o resultado de Jesus permitindo aquela mente estar nele. Tudo do versículo 6 a 11, tudo que fala é que ele foi capaz de cumprir o propósito dele, do motivo pelo qual ele estava na terra, do motivo pelo qual ele ter sido enviado para a terra. Lembre-se agora, ele diz, deixe essa mente estar em você, que também estava em Cristo Jesus. Então, quando você permite essa mente estar em você, isso significa que você abre a porta para Deus usar você para cumprir a vontade dele aqui na esfera da terra através de você, ok? Preste atenção, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, apóstolo Paulo falando com os filipenses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Versículo 13. Porque Deus o que opera nos 5 dons ministeriais. É isso que diz você. Porque é Deus que opera em vocês, em mim, em você, em nós. Não apenas nos 5 dons ministeriais. Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Mas você precisa permitir essa mente estar em você. Agora, o que quer dizer permitir? Simplesmente significa que você vai precisar passar tempo para se familiarizar com esta mente. Porque essa mente não é automática. Por que essa mente não é automática? Porque nós temos uma natureza de pecado. E a natureza de pecado é uma distração para essa mente. Então nós precisamos permitir o nosso tempo com a palavra, o nosso tempo com o Espírito Santo, o nosso tempo com o Pai, permitir esses momentos nos renovarem a nossa mente, para que nós possamos permitir esta mesma mente que estava em Cristo estar em nós. Você está vendo isso? Já está no passado os dias de você se deparar com um desafio e precisar de outra pessoa orando por você. Lá no passado ficaram os dias onde você se depara com um desafio e não sabe o que fazer.
E se você não sabe o que fazer, lá no passado estão os dias onde você não sabe como chegar nos santos dos santos para poder descobrir o que fazer. Ele nos deu tempo. Ele nos deu uma voz. Ele nos deu sua palavra. Ele nos deu a mente dele. Abra em Mateus capítulo 25. Eu preciso ver isso com vocês porque algumas pessoas ainda pensam que vai ser uma outra pessoa usada. Elas ainda pensam que é uma outra pessoa que operará na palavra de conhecimento. Alguns de vocês aqui ainda pensam, você assistindo online, alguns de vocês ainda pensam que vai ser uma outra pessoa que vai operar na fé especial. Ah, eu não sou qualificado para operar na fé especial, eu não sou profundo o suficiente. A profundidade não tem nada a ver com isso. É uma abertura e uma disposição. Você está disponível? Você está disponível? Mateus capítulo 25. Nós vamos ler isso. Essa parábola que Jesus deu. Nós vamos ler, claro, a partir do ponto de vista apostólico. Nós já lemos essa parábola a partir... já aprendemos essa parábola a partir do modelo pastoral, ponto de vista pastoral, mas essa noite estudaremos e aprenderemos a partir do ponto de vista apostólico. Eu continuo repetindo isso propositalmente, porque essa transição que estamos fazendo, ela é muito importante. Você não faz ideia de onde sua vida está direcionada. Você não faz ideia do tipo de autoridade que você está andando, que você está a ponto de se tornar consciente dessa autoridade. Você não faz ideia. Você não faz ideia do tipo de poder que vai emanar de você. Eu não disse que vai emanar de uma outra pessoa. Eu disse emanar de você. Capítulo 25. Versículo 1. Então o reino dos céus, ou a forma do céu de fazer as coisas, será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 2. E 5 delas eram sábias, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as sábias levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às sábias: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as sábias responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora, debaixo do modelo pastoral, você pensa que isso está falando sobre ir para o céu. Isso não está falando de ir para o céu. Não está falando de ir para o céu de jeito nenhum aqui. Ele está dizendo a forma que o reino de Deus funciona, o reino do céu funciona. Então, o que esse capítulo 25 está nos falando
ele está tentando diferenciar para nós a diferença entre alguém que está preparado para ter essa mente neles e aqueles que não estão. Não pode estar falando sobre ir para o céu, porque você não precisa fazer nada extra para ir para o céu. Você diz, prove para mim. E sobre aqueles ladrões que estavam na cruz com Jesus? Eles não tinham feito nada, mas um disse, eu quero ir com você. Jesus disse, ok, hoje você estará comigo no paraíso. Ele não precisa fazer nada. Então, é fácil ir para o céu. Tudo que você precisa fazer para ir para o céu é aceitar Jesus como seu Salvador. Mas eu conheço pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, estão a caminho do céu, mas estão pegando uma vida de inferno aqui embaixo. Isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim. Então ele diz que tinha 5 virgens sábias e 5 virgens loucas. Agora, vamos olhar para isso. Vamos ver o que elas tinham em comum. Porque nós precisamos descobrir o que elas não tinham em comum. Então vamos começar vendo o que elas tinham em comum. Porque quando você vê isso, você vai ver que elas tinham todas as coisas em comum. Foi algo que as loucas fizeram, que as sábias... Você está pegando isso? Tem algo que as loucas fizeram que as sábias não fizeram. Ok? Vamos ver aqui. Ok? Elas tinham as mesmas lâmpadas, certo? Elas tinham o mesmo óleo. Preste atenção, elas tinham o mesmo acesso ao óleo. Elas tinham, obviamente, elas tinham as mesmas vasilhas para poder carregar o óleo. Porque as sábias falaram, não vou te dar do meu, vai lá, pega as suas vasilhas e vai lá. Então elas tinham a vasilha para carregar o próprio óleo delas também. Elas tinham o mesmo lugar para colocar o óleo. Elas tinham o mesmo tempo para poder trabalhar. Elas tinham a mesma oportunidade para encontrar o esposo. O que significa encontrar o esposo? Simplesmente significa uma oportunidade de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Isso é o que significa encontrar o esposo, cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Você já vai para o céu. Isso já está resolvido e selado. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está a caminho do céu. Mas preste atenção aqui. Se o propósito principal da salvação fosse para você ir para o céu, por que você ainda está aqui na terra? Se essa foi o motivo principal para você nascer de novo, foi para ir para o céu, por que você ainda está aqui? Se o motivo principal para você ter nascido de novo foi para ir para o céu, você aceitou Jesus e já foi. Então, por que você ainda está aqui? Então, isso significa que você vai encontrar o esposo de novo e de novo e de novo. Encontrar o esposo simplesmente significa Jesus usou parábolas para dar, ele usou exemplos da terra para dar significados do céu. Quando ele fala sobre esposo, ele na verdade está falando sobre aliança. Ele está falando sobre aliança. Aliança querendo dizer 2 pessoas vindo em união para fazer algo acontecer. Ele usou aliança, ele usou o esposo para mostrar casamento. Casamento, 2 pessoas se unem. Sabe, o propósito real do casamento é 2 pessoas, um homem e uma mulher. Deixa eu ser bem claro aqui. Deixa eu ser claro aqui, deixa eu ser claro. Um homem e uma mulher se unem, preste atenção, para um pode botar 1000 para correr, 2, então, se um pode fazer coisas boas para Deus, 2 podem fazer mais. E aí depois, além disso tudo, Deus falou, eu quero que vocês procriem para que vocês possam derramar de vocês mesmos na próxima geração, para que meu plano possa continuar. Aliança. Então, quando Jesus estava usando o esposo nessa parábola, ele estava simplesmente querendo dizer que uma aliança estava acontecendo, querendo dizer que as 5 virgens sábias e as loucas tiveram oportunidade de ir de encontro ao esposo e entrar em aliança para fazer acontecer o que Deus queria que acontecesse. Você pode me acompanhar? Eu preciso que você saia do processo de pensamento de que isso aqui está falando de você ir para o céu, porque não está.
Não está só falando de você ir para o céu, está falando de você ter uma oportunidade de entrar em aliança com Jesus para fazer acontecer aquilo que Deus te chamou para fazer. É por isso, veja, é por isso que você deixa essa mente estar em você, que também estava em Cristo Jesus, certo? Então, quando você entra em aliança com o esposo, você tem a mesma mentalidade que ele. Você vai na mesma direção que ele. Você está disposto a fazer acontecer a mesma coisa. Você está vendo isso? Então, elas tinham o mesmo óleo, a mesma lâmpada, o mesmo acesso ao óleo, as mesmas vasilhas para carregar o óleo, o mesmo tempo, a mesma oportunidade de encontrar o esposo. Agora, preste atenção. Agora, lembre. As parábolas são histórias da terra com o significado do céu. Jesus usou histórias da terra para transmitir ideias sobrenaturais, espirituais. Preste atenção. Elas tinham o mesmo dinheiro, ok? Preste atenção. Esqueça o significado da terra de dinheiro, porque nesta parábola, dinheiro não significa dinheiro. A forma que vocês estão olhando, dinheiro não significa dinheiro nesta parábola. Sabe o que dinheiro representa nesta parábola? Tempo. Tempo. Você sabe o que óleo representa nesta parábola? O Espírito Santo. Então, preste atenção. Qual foi a diferença entre as 5 virgens sábias e as 5 virgens tolas, loucas? A diferença entre os dois grupos é a forma que elas gastaram o tempo delas. Essa é a única diferença entre os dois grupos. A única diferença entre essas, a diferença entre ser sábia e ser louca é o que você faz com o seu tempo. Eu te dei o tempo, eu te dei uma voz, eu te dei a minha palavra e eu te dei a minha mente. O que você vai fazer com isso? A única diferença entre as sábias, as virgens sábias e as virgens loucas é a forma que elas gastaram o tempo delas. As 5 sábias foram e compraram óleo extra. O que isso quer dizer? Elas compraram óleo extra. Significa que elas tiraram tempo e passaram mais tempo com o Espírito Santo do que as 5 virgens loucas. Então preste atenção, quando o esposo veio, elas estavam ungidas e preparadas e entenderam a tarefa delas. Comparado com as que não passaram tempo, quando o esposo veio, elas não estavam preparadas. Elas não estavam ungidas, não estavam onde eram supostas a estar, não sabiam o que estava acontecendo. Isso não tem nada a ver com os 5 dons ministeriais. Isso não tem nada a ver com os 5 dons ministeriais. Esteja você preparado ou não. O fato de você estar preparado ou não. Veja, no apostólico, no modelo da igreja apostólico, a impartição está sendo liberada. Isso significa informação e unção combinadas. Elas são transferidas a você. Então significa que está na sua mão agora receber e operar em cima disso, trabalhar com isso. Então significa que quando você passa tempo com a palavra, quando você passa tempo com o Espírito Santo, aí é mais fácil para você deixar o Espírito Santo fazer como ele quer. 2 coisas acontecem quando você passa tempo com Deus. Quando você passa tempo com o Espírito Santo, 2 coisas acontecem. Você começa a conhecer Deus e Deus começa a conhecer você. Você começa a conhecer Deus e Deus começa a conhecer você. O que eu quero dizer com Deus começa a conhecer você? Não é que Deus não conheça você já. É o fato de que você dá a Deus a chance de colocar dentro de você o que precisa ser colocado dentro de você e tirar de você o que precisa ser tirado de você. Agora lembre, é Deus que faz tanto o que? O querer, que dá o querer e o efetuar para o seu bom prazer através de você. Não através dos 5 dons ministeriais, através de você. Então você não pode ser como as 5 virgens loucas e ficar despreparado, não ungido.
Porque você não passou tempo. Deixa eu te falar algo. Vir à igreja não é parte do seu passar tempo com Deus. Nós vemos a igreja para treinar sobre a pauta do dia de Deus. Mas é impossível para o apóstolo, é impossível para mim, Montreal, Ledu, Larry, Calhoun. É impossível para qualquer um de nós, preste atenção, sabermos o que Deus quer fazer com você. Na verdade, não é nem da nossa conta. Porque aqui, neste capítulo 25, Jesus veio para ir de encontro às virgens. A Bíblia não disse que ele veio encontrar os 5 dons ministeriais. A única diferença entre as virgens sábias e as virgens loucas foi a forma que elas passaram o tempo delas. O dinheiro, Jesus está falando de dinheiro, não está falando de dinheiro vivo, cash, não está falando de moedas. Ele estava falando de tempo. Abra comigo em... Vamos ver, abra comigo em Apocalipse, capítulo 3. Veja, essas coisas, você vai precisar se tornar disciplinado, que é a palavra raiz para discípulo. Disciplina, querendo dizer que eu preciso me posicionar para passar tempo. Josué 1:8. Este livro da lei não deve sair da sua boca. Eu te dei uma voz, mas você precisa meditar nele dia e noite. Coloque no telão, quero que as pessoas vejam. Eu quero que as pessoas vejam. Dia e noite. Você vê isso? Dia e noite. Para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito ali. Aqui é a parte, porque aí então você fará o seu caminho próspero e aí então você terá o bom sucesso. Deixa eu te fazer essa pergunta. Vamos ver Josué 1:8 agora em ação. No capítulo 25 de Mateus, quem era responsável por ir de encontro ao esposo? O que as 5 fizeram e as 5 loucas não fizeram? Quem foi responsável por isso? Elas foram responsáveis. Foi uma decisão que elas tomaram, que as colocaram numa posição de estarem preparadas de encontrar o esposo e as colocaram numa posição de não estarem preparadas para ir de encontro ao esposo, cada grupo. Foram as 5 sábias que fizeram o caminho delas prósperas. Jesus, a mente de Jesus já está decidida acerca de você. A mente dele, veja, é por isso que o pecado é tão fácil de ser vencido. É tão fácil de ser vencido porque qualquer pessoa pode se aproximar do trono da graça de Deus. Todo mundo, ouça, todo mundo tem esse dinheiro. Todo mundo tem esse dinheiro chamado tempo. A forma que você gasta esse tempo está na sua mão. Todo mundo tem esse tempo chamado dinheiro. Eu estava falando com um jovem hoje, ele falou, estou tentando acertar a minha vida. Eu disse, rapaz, me ouça aqui. Todas as vezes que você pecar, cometer um erro, eu preciso que você me faça um favor. Ele disse o quê? Eu preciso que você corra para o trono da graça de Deus e diga, Deus, me perdoe, me ajude. Não fuja do trono. Corra para o trono da graça. Porque preste atenção, toda vez que você sinceramente se aproxima de Deus e fala, Senhor, me perdoa, é aí que a graça dele é ativada para te empoderar. Então, todo mundo tem esse dinheiro.
Todo mundo tem esse dinheiro. Você tem tempo. Todo mundo aqui tem tempo. Você está respirando? Então você tem tempo. Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Preste atenção. Apocalipse capítulo 3. Vamos começar no versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é Jesus falando. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Veja o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que, o quê? Vejas. Olha o que Jesus disse no início. Eu te aconselho a fazer o quê? Comprar de mim ouro. Comprar de mim. Em outras palavras, ele pediu para você comprar dele ouro. Veja, você precisa ver o que Jesus está falando. Jesus está falando, eu preciso que você pegue o seu tempo e venha obter aquilo que é valioso. É dessa forma que você fica quente. Quando você vem à igreja e você faz só o seu ritual religioso civil e não passa tempo comigo fora da igreja, você fica morno. E aí, portanto, quando a oportunidade vem para eu te usar, você está inconsciente, você não faz ideia que eu estou tentando te usar, você nem sabe o que eu estou tentando fazer com você. E aí depois, parece que eu não te conheço, porque parece que eu não estou te usando, mas eu quero te usar o tempo todo. Ele diz, venha e compre ouro de mim, que é valioso. Preste atenção no que ele disse. Olha o que ele disse. Compre de mim ouro provado no fogo. Quando você passa tempo com o Pai, quando você passa tempo com Jesus, quando você passa tempo com o Espírito Santo, você está trocando o seu tempo pela inteligência dele. Você está trocando o seu tempo pelo poder dele. Você está trocando o seu tempo pela graça dele, o favor dele. Coisas que foram testadas, que não tem como falhar, provadas pelo fogo, não tem como falhar essas coisas. Você está vendo isso? É dessa forma que a segunda parte de Efésios 4, 12 acontecerá. Veja, a obra do ministério é o noivo vindo encontrar você. É por isso que a primeira parte precisa ser feita, você precisa amadurecer. Você não tem tempo para ligar para o apóstolo e perguntar, apóstolo, Deus está falando comigo? Você precisa entender isso quando você passa tempo com Deus. João 10, 27, Jesus fala, minhas ovelhas ouvem minha voz. A voz de um estranho elas não seguem. Minhas ovelhas, ele diz, minhas ovelhas, querendo dizer, aqueles que me seguem aprenderão a reconhecer a minha voz. Então, se você não passa tempo com ele, você nunca vai aprender como ouvir a voz de Deus se você não passa tempo com ele. Você sempre vai estar questionando, isso é Deus falando comigo? Você precisa chegar num ponto na sua vida onde você sabe que é Deus falando com você. E a forma que você chega lá não é não por sendo tão profundo, é quanto dinheiro você gasta, quanto tempo você gasta.
Jeosafá, preste atenção agora, as pessoas perdem isso. Jeosafá tinha 5 exércitos vindo contra ele, isso é no Velho Testamento, certo? Isso é no Velho Testamento. Tinha 5 exércitos vindo contra ele. Ele disse, eu não sei o que fazer. O que ele disse, mas meus olhos estão em ti. Querendo dizer quem? Em Deus. Os olhos dele não estavam nos 5 dons ministeriais. Os olhos dele estavam em Deus. Aí, então, depois Deus moveu em cima dos 5 dons ministeriais. Veja, quando estamos no modelo pastoral, temos tido nossos olhos nos 5 dons ministeriais e queremos que Deus mova. Mas Deus, o Jeosafá disse, eu não sei o que fazer, mas nossos olhos estão em ti, Deus. Aí depois a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Jezreel. Depois de Jeosafá ter reconhecido Deus, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Em outras palavras, Jeosafá se virou para Deus e disse, eu vou passar tempo com o Senhor. Aí Deus disse, ok, eu vou mover. No Velho Testamento, Deus era muito limitado na forma que ele podia mover, então ele se moveu como ele podia. Mas hoje em dia, você é o profeta de Israel. Pega isso, pega isso. Veja, nesses dias de hoje, porque a cortina foi rompida do topo até o chão, com Cristo na cruz, e o Espírito de Deus não está preso num lugar geográfico, agora somos livres para nos mover. Agora ele é livre para se mover da forma que ele quer. Os que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador são nova criatura em Cristo. Você tem uma nova forma de operar. Você não precisa ir até o profeta Jezreel para ouvir mais Deus. Deus pode falar com você. Como que o corpo de Cristo será edificado, construído? A terceira parte do versículo 12, se você não consegue ouvir de Deus. Isso significa que nós temos a expectativa de 5 dons ministeriais edifique o corpo de Cristo. Não foi dessa forma que Cristo criou para ser. Cristo formou de tal forma que os 5 dons ministeriais nos treinam para fazermos a obra do ministério. O que significa fazer a obra do ministério? Na sua vida diária, você está a serviço de Deus. Você sabe a diferença entre as 5 virgens sábias e as 5 virgens loucas? As 5 sábias conseguiram ser usadas por Deus. As 5 tolas não puderam ser usadas por Deus. Aqueles que passam tempo com Deus serão reconhecidos pelo mundo, notados pelo mundo. Você se dá conta de que, eu não lembro qual igreja que foi lá em Apocalipse, uma das igrejas em Apocalipse, Jesus estava falando, acorde. Vocês estão dormindo. Em outras palavras, você está aparecendo como todo o resto das pessoas. Sua vida está aparecendo como todo o resto das pessoas. Sua vida, você está tendo os mesmos resultados que as outras pessoas. Como crentes, nós temos que ter resultados diferentes. Talvez nos deparemos com as mesmas situações, mas nossos resultados precisam ser diferentes. E serão diferentes baseado naquilo com como gastamos o nosso tempo. Quanto desse dinheiro você está gastando? Oh, meu Deus. Vá para Isaías 55. Isaías 55. Veja, eu preciso te colocar numa posição. Os dons do Espírito não vão simplesmente pular em você. Os dons operam à medida que o Espírito deseja. Ele opera quando o Espírito Santo quer fazer a obra. Mas você precisa estar aberto para o Espírito Santo. Você precisa estar preparado. Você precisa estar alerta, você precisa estar consciente, você precisa saber quando Deus está querendo se mover e se envolver com o que Ele está fazendo. Você não vai automaticamente simplesmente saber o que Deus está fazendo. Você não vai simplesmente saber disso automaticamente. Você começa a conhecer isso quando você passa tempo com Ele. Veja, Deus tem tantas formas de se mover que você vai precisar passar tempo com Ele para poder ficar familiar com a forma que Ele se move, porque a forma que Ele se move com você não será da mesma forma como Ele se move com o apóstolo. Então você precisa ficar familiar com a forma que Deus se move com você. Se você não... Veja, o apóstolo sabe como Deus se move com ele, porque ele passa tempo com Deus. Mas você não pode depender do tempo que o apóstolo passa com Deus. Veja, obrigado Espírito Santo, você está tentando depender do tempo que o apóstolo passa com Deus para você ouvir de Deus. Não funciona dessa forma. Você precisa passar tempo com Deus para que você possa descobrir a forma que Deus se move com você.
Obviamente, Deus se move de uma forma diferente com você do que ele se moveria com o apóstolo. Simplesmente por causa de chamado. E sozinho, Agora nem falamos de personalidade. Nem falamos sobre histórico de vida, de onde viemos. Preste atenção, como eu sei disso? Quando Samuel estava vivendo com Samuel ouviu o nome dele sendo chamado. Ele pensou que fosse Eli. Eli não ouviu nada. O sacerdote que estava treinando Samuel não ouviu nada. Ele correu até Eli e disse: sim, Senhor, você precisa de algo? Eli disse: eu não te chamei, volta para dormir, volta para a cama. Samuel voltou para a cama, ele ouviu a voz novamente, chamando o nome dele. Ele pensou que fosse Eli. Preste atenção, Eli não ouviu nada. Esse é o homem que está treinando Samuel. Ele não ouviu nada. Por que ele não ouviu nada? Porque Deus não estava tentando falar com Eli. Ele estava tentando falar com Samuel. Então, ele veio novamente, preste atenção. Aqui está o propósito dos 5 dons ministeriais. Ele ouviu a voz de novo, voltou para Eli. Eli percebeu que era a voz de Deus e disse: ei, dessa vez, quando você voltar, diga: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Ele representa o que os 5 dons ministeriais são supostos estar fazendo por nós, nos treinando para ouvirmos a voz de Deus. Porque tem algumas coisas que Deus tem para você fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia, que o apóstolo não tem nada a ver com isso. Para fazer a obra do ministério. Para poder fazer a obra do ministério, você precisa ter a habilidade e o acesso a todos esses dons operando na sua vida. Você pode impor as mãos no doente e ele é curado. Para que você pensa que os dons de cura são? É você impondo as mãos sobre outra pessoa no sistema do mundo e o poder de Deus fluindo através de você. No modelo pastoral fez a gente ficar pensando que a gente fica dentro da igreja só impondo as mãos uns nos outros. Eu disse que não somos supostos a impor as mãos uns nos outros. Eu disse isso? Não, eu não disse isso. Mas chega um momento que você não precisa de mãos impostas sobre você. Vai chegar num momento que a minha mãe... Chegou num ponto que a minha mãe falou pra mim: você não vai... Eu não vou te dar mais nenhuma madeira. A Laura, minha filha, eu nunca me esqueço. A Laura, nós estávamos tirando a chupeta dela. E a Laura, ela não brigava, mas ela falava: mas ela quer a chupeta. Ela falava: ela quer. Chegou numa hora que a gente precisou tirar dela. Você não pode ter essa chupeta mais. Você já está acima disso. Você está crescida demais para isso. Eu vi um menininho de 5 anos na nossa vizinhança. Ele tinha construído uma rampa para andar de bicicleta com uma chupeta na boca. Você está andando de bicicleta, construiu a rampa, para que você está com uma chupeta na boca? Você está velho demais para isso. Tudo que eu estou dizendo é, nós temos pessoas em níveis diferentes na igreja. Alguns podem precisar de mão impostas sobre ele, mas vai chegar no ponto que eu não preciso de ninguém impondo as mãos sobre mim. Eu posso obter isso por mim mesmo. Eu vou permitir essa mente estar em mim. Eu vou permitir essa mente tomar o controle da minha mentalidade. Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. Na minha Bíblia, tem o título que diz: uma aliança eterna. Preste atenção no versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. De que você acha que isso aqui está falando? Tempo. Ele está dizendo: se você não tem dinheiro físico, tudo bem, você tem tempo. Venha passar seu tempo comigo.
Venha receber todo o leite, venha receber toda a carne que você precisa obter. Você tem tempo, venha obter. Ele disse, como que você pode comprar sem dinheiro físico? Então ele não estava falando de dinheiro físico. Venha e compra. Não importa se você tem dinheiro ou não, venha e compra. Você tem dinheiro, porque você tem o tempo. Veja o versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Quando você passa tempo com o Espírito Santo, a sua alma está sendo cheia, preenchida com toda a graça, com todo o poder, com todo o conhecimento, com todos os dons que você precisa para operar, para poder ser suprido nessa esfera da terra. Veja, nós estávamos pensando, se eu apenas puder chegar na igreja domingo de manhã, não. Se eu apenas puder chegar na presença de Deus, se eu apenas puder chegar na presença de Deus, a igreja é maravilhosa. Precisamos estar na igreja, precisamos estar aqui sendo treinados, precisamos nos ajuntar. A Bíblia diz para a gente não abandonar o ajuntar dos santos. Essa é uma necessidade, então nós nos encorajamos aqui. Mas só em caso de eu não ter conseguido chegar aqui, eu fui treinado para ficar na presença de Deus por mim mesmo. Provérbios 23. O apóstolo, o trabalho dele, o papel dele é criar uma atmosfera para Deus mover. Ele tem operado como pastor também. E o papel do pastor é proteger a atmosfera. Agora, criar e proteger, o que estamos criando e protegendo? Nós estamos criando a atmosfera de Deus e protegendo essa atmosfera para que quando nos ajuntamos aqui, nós possamos ser treinados sem nenhum impedimento, para que nós possamos aprender e ficarmos familiares com a presença de Deus, para que não... Quando estivermos sozinhos, saberemos como encontrar esse caminho de volta para a presença de Deus por nós mesmos. Então, saberemos o que fazer. Nós saberemos o que falar. Lembre agora, Pedro estava na presença de Deus e começou a falar coisa tola. Quando Jesus levou eles para aquela montanha da transfiguração, Pedro ficou tão maravilhado que ele começou a falar, Jesus, precisamos construir 3 tabernáculos aqui, vamos ficar aqui. Ninguém prestou atenção em nada que Pedro estava falando, nada. O Espírito de Deus disse, esse é meu filho amado, no qual estou muito agradado, ouçam ele. Você precisa saber o que fazer quando você está na presença de Deus. Essa é a proposta da igreja. A proposta da igreja é te treinar para que quando você chegar na presença de Deus, você vai saber o que fazer, você vai saber o que falar, você vai saber como se mover, você vai saber o que procurar. Provérbios 23 e 23. Compra a verdade. Alguém pode me dizer como que você compra a verdade? Passando tempo. Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade. Isso não tem a ver com dólares americanos ou reais brasileiros. Não tem a ver com seu cartão de débito ou seu cartão de crédito. Isso tem a ver com seu tempo. Quanto do seu tempo você está disposto a gastar pela verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto tempo você está disposto a abrir mão? Sabe, na verdade,
É tudo que dinheiro representa no mundo mesmo, na esfera física. O mundo representa o seu tempo. É tudo que o dinheiro representa. Você recebe dinheiro baseado no tempo que você entregou, deu. E aqui está Jesus falando, eu te dei todo o dinheiro que você precisa para comprar a verdade. Eu te dei todo o tempo que você precisa para gastar na verdade. E preste atenção, quando você tira tempo quando você pega o seu tempo e passa na verdade, eu vou adicionar todas essas outras coisas a você. Isso é o que busque em primeiro lugar do reino de Deus significa. Quando você pega o seu tempo e gasta na verdade, ele diz, eu vou adicionar todas essas outras coisas a você. Como que ele vai adicionar todas essas outras coisas a você? Porque você vai saber o que fazer. Você vai ser como uma virgem sábia. Você vai estar no lugar certo, na hora certa. Não vai mais perder a direção de Deus. Chega de perder a direção de Deus. Você se dá conta de quando seu coração está correto diante de Deus, você passa tempo com Deus, é impossível você errar, porque mesmo quando você não está no lugar certo, Deus vem e te pega. Você entende? Esse é o propósito do profeta. O propósito principal do profeta, me ouça, não importa o que eles te falem, o propósito principal do profeta é te trazer de volta para o plano original de Deus. Então, se você não está no lugar certo, Deus vai te enviar uma palavra profética para te falar, volta para esse lugar aqui. Ele fez isso com a mulher viúva. Foi a primeira Reis 17. Deus falou para Elias, vá, eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Isso significa que Deus já tinha falado com ela. Quando ele chegou lá, ela estava tentando andar e ir embora dessa pauta de Deus. E a palavra do profético de Deus veio e falou, não, faça para mim um bolo primeiro. Tudo que ele estava fazendo ela tinha um coração para Deus. Se ela não tivesse um coração para Deus, ela nunca teria ouvido Deus. Então ela ouviu de Deus, mas ela não estava com certeza sobre o que Deus estava falando. Então Deus enviou uma palavra profética para ela, para colocá-la de volta na posição certa. Se você estiver tentando passar tempo com Deus, veja, se você estiver tentando com seu coração, você é um coração puro. Benditos são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso simplesmente significa, benditos são aquelas pessoas que têm um coração puro. Essa pessoa quer ver Deus, essa pessoa, você vai ver Ele. Você pode estar 20 milhas fora do caminho certo e Deus vai sair lá, te pegar e te trazer de volta para onde você é suposto estar. E aí depois Ele vai aparecer para você. Isso já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com alguns de nós aqui. Você pode estar bem fora do trilho lá, fora do caminho, tentando encontrar Deus. Seu coração está correto diante de Deus. Deus vai vir te pegar e te colocar bem onde você é suposto estar. E aí depois Ele vem e aparece para trabalhar com você. Eu preciso que você tenha esse entendimento. Você pode citar, eu preciso que você tenha esse entendimento de que para o corpo de Cristo poder ser edificado, nós precisamos estar fazendo a obra do ministério. Não apenas podemos depender dos 5 dons ministérios para fazer a obra do ministério. Para nós fazermos a obra do ministério, nós precisamos ter esses dons operando em nossas vidas, precisamos ter a graça operando em nossa vida, precisamos ter o poder de Deus operando em nossas vidas, precisamos ser ungidos, nós precisamos ser apostólicos. O que significa ser apostólico? Onde quer que nós vamos, a ordem acontece. Quando nós aparecemos no lugar, as coisas começam a se alinhar. Isso que é o apostólico. O apostólico é colocar tudo em ordem. Quando a gente chega no lugar, tudo fica alinhado, ordenado. Você não precisa ser um apóstolo, mas porque você está conectado com um apóstolo, você está conectado com a pauta do dia de Deus, significa que você vai ser apostólico. Significa que Deus vai precisar trabalhar através de você. Compre a verdade, não a venda. Também sabedoria, instruções, entendimento. Vou concluir com Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Começando no versículo 14. Efésios 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes e levante-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, te dará luz. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Em outras palavras, ele está falando, você está parecendo como todo o resto das pessoas ao seu redor. Eu preciso que você acorde e se dê conta de que você é diferente. Versículo 15, ele nos fala como, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como que sábios. Como que nós fazemos isso?
redimindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Como que você entende qual é a vontade do Senhor? Redimindo o tempo, remindo o tempo. Como que você passa o seu tempo? Como que você gasta o seu tempo? Como que você gasta o seu tempo? Como que você gasta o seu tempo com Deus? Preste atenção. Eu não estou falando sobre rituais religiosos. Eu não estou falando de orar 1 hora. Se você for guiado para orar 1 hora, faça isso. Se você for guiado para orar 2 horas, faça isso. Mas eu estou falando de remir o seu tempo. Cada segundo que eu estou acordado e cada segundo que eu estou dormindo, Deus é capaz de me interromper. Cada momento, eu propositalmente separo tempo para meditar na palavra de Deus, para pensar sobre o que o Senhor está falando. Eu preparo tempo, eu separo tempo, preste atenção, ouça. Eu separo tempo para ouvir o que o apóstolo está falando. Veja, aí onde as pessoas ficam confusas com Josué 1:8. Veja, no modelo pastoral de enxergar Josué 1:8, quer que você creia que vai ser a Bíblia só. Mas quando você volta e lê Josué 1:8, ele diz, este livro da lei. Que livro da lei? O livro que veio de Moisés. Você vê isso? Este livro da lei. Ele estava falando para Josué, quando você estuda o que eu falei para Moisés, quando você estudar o que eu falei para Moisés, quando você meditar no que eu falei para Moisés, você conseguirá fazer a obra do ministério. Quando você estuda o que o apóstolo diz, isso vai ficar claro, vai se tornar claro para você o que Deus está falando para você. O apóstolo Paulo disse, me sigam, assim como eu sigo a Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando, fique perto de mim. E eventualmente você vai chegar num ponto onde você vai começar a ouvir Cristo por você mesmo. Como? Quanto do seu dinheiro? Eu nem estou falando dos seus reais agora. Quanto do seu tempo você está disposto a gastar? Quanto tempo você está disposto a trocar? É isso que vai determinar quanto Deus vai te usar. Se você não estiver disposto a trocar, duas coisas acontecem quando você passa tempo com Deus. Você começa a conhecer Deus e Deus começa a conhecer você. Se você não permitir Deus colocar dentro de você o que Ele quer colocar dentro de você e tirar de você o que Ele quer tirar de você, Ele sabe que não vai poder te usar. E você vai ficar como os 5 virgens tolas, loucas, quando Deus ordenou um tempo, vejam, um tempo pré-ordenado. Efésios 1. Pré-ordenado para trabalhar com você. Você não vai estar preparado, porque você não passou tempo com ele. Você nem vai ter ideia de que era suposto estar lá. Você vai, onde que eu sou suposto fazer? O que é para eu fazer? Você não vai saber, porque o seu óleo acabou. Porque você não pegou o seu dinheiro e trocou pela verdade. Então, Deus não vai te usar. Para Deus poder te usar, você tem que pegar o seu dinheiro, que é o seu tempo, e trocar pela verdade. Se você não trocar pela verdade, Deus não pode te usar. Deus não vai simplesmente vir sobre pessoas, porque ele não sabe o que você vai fazer quando ele vier sobre você. Ele não vai simplesmente vir, porque ele não sabe o que você vai fazer quando ele vier sobre você. Mas quando você passa tempo com ele, e ele passa tempo com você, ele sabe o que você vai fazer. Então, portanto, ele te unge. Ele te dá informações que você precisa, ele te dá a impartição que você precisa, ele te dá os dons que você precisa para operar a qualquer momento específico, para que você possa estar bem onde ele quer que você esteja, quando o esposo chegar, quando a oportunidade chegar, para o ministério ser feito na esfera da terra, você está onde você é suposto estar. Mas você não pode chegar lá se você não estiver disposto a gastar esse dinheiro. Eu estou falando propositalmente dessa forma, porque tempo é dinheiro. Então, quando você começa a gastar o seu tempo, isso é importante. Isso vai eliminar as perguntas sobre, será que Deus está falando comigo?
Isso vai eliminar. Será que Deus está falando comigo? Quando você passar tempo com Deus, você vai ficar familiar com a voz dele. Agora preste atenção, preste atenção. Deixa eu falar dessa forma. Você vai ficar familiar com a forma que Deus trabalha com você. Porque a palavra voz, às vezes, nos engana e faz com que a gente pense que seja uma voz audível ou decibéis. E Deus talvez não venha até nós numa voz audível. Pode ser um testemunho interior. Você sabe, lá dentro de você, você sabe. Eu já sei, lá dentro de mim eu sei. Não é sempre uma voz audível, não é sempre um sinal ou uma maravilha. Talvez seja uma voz baixinha, bem quieta. E a única forma de você poder eliminar o não saber é pegando este dinheiro e gastando ele. Gastando tempo com Deus, passando tempo com o Pai. Sozinho se você não sabe como fazer isso, fique perto de alguém que saiba como fazer isso. Me ensine a passar tempo com Deus, me ensine o que fazer, me ensine como orar, me ensine como fazer isso aqui. Porque senão você vai ficar como as virgens loucas, sem aquele óleo. Mesmas oportunidades, mesmo tudo, mas você não trocou o seu tempo pela coisa certa. Levante suas mãos se você precisa de um envelope para semear. Os diáconos estão nos corredores para servir vocês.